Flávia, o RGC deve ser aplicado aos provedores de internet? Por quê? Olha, eu entendo que não, porque o artigo 61 da LGT é muito claro na separação que faz do que sejam serviços de telecomunicações e serviço de valor adicionado. E junto com o artigo 61 da LGT, a gente tem que ler a norma 4 de 95 do Ministério das Comunicações, que estabelece expressamente que o serviço de conexão à internet é um serviço de valor adicionado. De acordo com o artigo 18 da Lei Geral de Telecomunicações, a Anatel tem atribuições legais para falar sobre telecomunicações. Portanto, eu entendo que a Anatel, o RGC não se aplica ao serviço de conexão à internet, o que não é prejuízo nenhum, porque nós temos o Código de Defesa do Consumidor, hoje temos o Marco Civil da Internet, que detalha profundamente os direitos do consumidor de conexão à internet, estabelece-se um serviço essencial, o direito à continuidade da prestação do serviço, o direito à privacidade, enfim, existe uma cadeia de proteção para o consumidor do serviço de conexão à internet, com o Marco Civil, com o Código de Defesa do Consumidor e com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas na prática o RGC está sendo usado ou não? Os provedores não estão em conformidade com ele? Olha, infelizmente, com relação a se confundir serviços de telecomunicações com serviço de conexão à internet, a Anatel tem contribuído muito para essa confusão. E a Anatel, a compreensão da Anatel é que esse regulamento se aplica sim, né, ao serviço de conexão à internet. Tanto é que a Anatel tem dito que os provedores de conexão à internet, aplicando o artigo 52 desta resolução, né, 632, que é o RGC, podem, por exemplo, alterar planos de serviço com um mero aviso, um envio de SMS para o consumidor. Nós entendemos que isso não se aplica, está havendo um grande conflito no país inteiro, existem diversas ações judiciais sendo ajuizadas por conta disso, mas o nosso entendimento é que não se aplica. Infelizmente, a Anatel vem avançando em várias normas, como é o caso, por exemplo, da resolução que regulamenta o serviço de comunicação multimídia, que a Anatel alterou o ano passado e incluiu no artigo 3º, que define o que é o serviço de comunicação multimídia, o provimento de conexão à internet. Ou seja, ela está falando mais e diferente do que determina uma norma de um órgão hierarquicamente superior a ela, que é o Ministério das Comunicações, e isso gera incerteza, isso gera confusão e não é isso que se espera de um órgão regulador. Uma confusão que seria, até que a senhora comentou durante a primeira conferência da Abranet, no painel, da Anatel colocar os serviços de provimento de acesso à internet como de telecomunicações? Exatamente, isso está expresso no artigo 3º da Resolução 613 de 2014, que trata do serviço de comunicação multimídia, e nesta consulta pública que a Anatel abriu, né, para tratar da neutralidade da rede, ela apresenta os agentes da cadeia do serviço de internet e ela coloca 3 agentes: o provedor de telecomunicações, o provedor de informações e aplicações e o usuário. Então ela ignora uma categoria de prestação de serviço que é a conexão à internet e que está expressamente prevista numa portaria. Se tecnologicamente exista quem defenda que não faz mais sentido essa separação de atividades, primeiro, pelo aspecto legal, tinha que revogar a norma do Ministério das Comunicações. Segundo, o fato de tecnologicamente não ser necessária essa separação não quer dizer que, por uma questão de política pública, de evitar uma concentração do mercado e uma prestação verticalizada do serviço por quem detém infraestrutura de telecomunicações, detém infraestrutura de internet e vai também prestar conteúdos, é plenamente possível que o poder público
o Ministério das Comunicações, a Presidência da República e a lei, né, definam a separação de atividades. E também não é porque nós temos empresas de telecomunicações atuando também como provedoras de conexão à internet, que essas duas categorias de serviço, serviço de telecomunicações, serviço de valor adicionado, no caso conexão à internet, devam ser tratados iguais. Não, a gente entende que essa separação deve existir. Infelizmente, a Anatel não fez a separação estrutural que a gente esperava, não aplicou o modelo de custos que deveria estar em vigor desde janeiro de 2006 e ela está jogando a aplicação para 2019, o que piora muito esse ambiente. Então a gente acha que a Anatel tem muito o que fazer ainda do que ficar falando sobre um serviço que, pelo menos hoje, não está ainda sob a atribuição dela. Mudando só rapidamente de assunto, eu queria um comentário sobre o Marco Civil da Internet, que agora está em fase de consulta pública, e com várias entidades colocando as suas opiniões, dando as suas contribuições. A gente corre o risco dele não ser aplicado na sua plenitude, dele ficar, entre aspas, capenga, por exemplo? Olha, para responder sua pergunta, eu quero aproveitar aqui e dizer que a Proteste ontem ajuizou uma ação civil pública contra a Oi, a Vivo, a NET, a Claro, para que seja respeitado o direito à continuidade da prestação de serviço, como está previsto no artigo 7º, inciso 4 do Marco Civil da Internet, que diz que só se pode cortar a conexão quando o consumidor está inadimplente e que não se possa praticar o zero rating, que finalizada a franquia, o consumidor só tem acesso a determinados conteúdos escolhidos pela empresa. Então, o que estaria ferindo também a neutralidade, que é um princípio, um direito que está estabelecido expressamente no Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil da Internet, pelo interesse que esse serviço tem, ele é de fato um serviço essencial e ele é de grande interesse não só para o cidadão individualmente, mas serviços públicos essenciais são acessados por intermédio da internet. Eu acredito, sinceramente, que a sociedade vai se apropriar desses direitos todos, é uma questão de tempo. O Código de Defesa do Consumidor foi assim, né? E nós vamos, eu acho que avançar mais rápido do que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. A Proteste está dando a contribuição, já entramos com uma ação ontem, vamos ver como o Judiciário vai se pronunciar sobre isso.